fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes usufruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, 8b. Hoje vamos para a primeira divisão do Novo Testamento, que são os livros biográficos, que vão falar sobre a vida de Jesus, a biografia de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. O Antigo Testamento tem 5 divisões para estudo, né? Primeiro, os livros da lei ou Pentateucos, livros de Moisés. Depois vem os livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. 5 divisões. O Novo Testamento também tem 5 divisões e a primeira é a divisão que mostra a biografia de Jesus. Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você reconhece o plano de Deus e entendeu que o homem não pode ser salvo, ter vida eterna, ser perdoado, ter o relacionamento reconciliado com o Criador, de outra maneira não é possível a não ser através de Jesus Cristo. Então, se você reconhece isso e aceita o plano de salvação através de Jesus, você deve ler a Bíblia. E as divisões de livros vai ajudá-lo a achar melhor, né, a encontrar o livro na Bíblia, porque Bíblia é biblioteca, é feito de vários livros. E a Bíblia não é um livro para ser lido como um livro de sorte, que você abre e de repente você fala, Deus falou comigo. Sim, Deus pode falar com um novo na fé, mesmo assim, dessa maneira, vamos dizer, sem conhecimento. Mas é preciso progredir, né? Estudar a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouco, pensar um pouco, meditar sobre jejum. Jejum é bíblico, né? O jejum é bíblico, porque nós vemos Jesus jejuando, quando ele vai começar o seu ministério, ele jejua 40 dias. Nós vemos Paulo jejuando. Na Bíblia é muito comum, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a prática do jejum. É óbvio que muitas vezes nossas práticas precisam de correção. Quando Jesus veio, ele encontrou muita religiosidade. E é claro que muitas vezes vai entrando dentro das nossas práticas religiosas, elas são importantes, mas vai entrando erros. E Jesus, ele corrigiu vários erros que ele achou importante corrigir. Por exemplo, como dar esmolas. Ele falou que a esmola deve ser dada porque nós fomos feitos para as boas obras. As boas obras não salvam, mas nós fomos feitos para o amor, para praticar as boas obras. E Jesus corrigiu a esmola, mostrando que a gente não deve querer aparecer quando ajuda alguém, mas que o nosso objetivo principal é o amor, é agradar a Deus, é ajudar o próximo com realmente uma intenção que seja pura e não para aparecer, para se vangloriar. Jesus corrigiu a oração da mesma maneira. A oração também não é para parecer santo, mas a oração é uma busca de intimidade com Deus, que é possível através de Jesus Cristo, nosso mediador.
Foi para isso que Jesus veio, para nos reconciliar, tornar possível a intimidade com o Pai, com o nosso Criador, que se torna nosso Pai através de Jesus Cristo. Jesus corrigiu também os dízimos. Ele falou aos fariseus da época, aos judeus religiosos: vocês dizimam muito bem, mas não exercem misericórdia. Vocês deviam ser misericordiosos, né? Ser pessoas compassivas e não deixar de dizimar. Há muita confusão, às vezes, na nossa maneira de enxergar as coisas, mas principalmente porque a gente não vai à Bíblia buscando a verdade. Às vezes nós vamos à Bíblia para defender um ponto de vista. Por exemplo, o jejum, ele realmente é algo sacrificial, então o corpo às vezes sente ao praticar o jejum, e Jesus diz: quando você jejuar, não fique com o rosto amarelado, não fique contristado, pinte o cabelo, lava o rosto, não queira parecer aos homens que jejua, mas que o seu jejum seja diante de Deus. A palavra jejum, em primeiro lugar, ela é tapar a boca, abster-se de alimento. Mas nós sabemos, por exemplo, que quando Jesus jejuou 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome. Então, possivelmente, interpretamos, né, a teologia, ela dá a interpretação de que ele deve ter tomado água, porque a Bíblia diz que teve fome, quando os evangelhos falam do jejum de Jesus. Há um jejum bem sobrenatural que a Bíblia descreve de Moisés, quando sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Então, realmente, ele não bebeu água e nem comeu. Mas, normalmente, a não ser que haja algo sobrenatural, o jejum não deve exceder de 3 dias sem água, né? E o jejum precisa de uma orientação realmente da área da saúde. Se alguém toma remédio, se alguém tem problemas de saúde, não deve fazer um jejum sem o equilíbrio, sem o conhecimento de médicos que orientem. Mas o jejum é bíblico. O jejum de maneira integral, né, ele é ficar sem comer e sem beber. Os judeus faziam isso pelo menos 2 vezes por semana, né, de pôr do sol a pôr do sol, 24 horas. E a gente já sabe hoje que a própria medicina e muitas culturas, elas veem um grande benefício em jejuar, né? O corpo, ele descansa, ele se limpa, né? Se você jejuar um dia todo com água, faz muito bem. Mas nós sabemos que o jejum também pode ser de outras coisas. Eu, por exemplo, acho que jejuar, né, não só de comida, mas de palavras, né? A Bíblia fala do grande valor de ser pronto para ouvir, tardio para falar. Uma vez Deus colocou no meu coração jejuar 30 dias, ficar bem consagrada nas palavras, vigiar as palavras, falar pouco, não revidar, né? E olha, nunca fiz um jejum tão difícil. Então você deve, em primeiro lugar, ter o coração quebrantado, porque jejum sem humilhação não tem nenhum significado. Humilhe-se diante de Deus, como diz o Salmo 62, né, que nós lemos aqui: derramai perante ele o vosso coração. O jejum é, acima de tudo, um ato, né, uma decisão de dependência de Deus, de derramar o coração diante de Deus. Se não houver essa humilhação e abrir o coração, o que é abrir o coração? Entregar o coração, porque a Bíblia fala muito sobre isso. Dá-me, filho meu, o teu coração. É colocar para fora, falar com Deus tudo que está dentro de nós. Isso é dar o coração. E entregar aquilo que nós valorizamos, que é um tipo de jejum, entregar diante de Deus. Entregar a nossa vida, aquilo que nós valorizamos, abrir mão, nos render diante de Deus e confiar nele como nosso único Deus, acima de todo Deus que existe, que o homem
né? Não é que exista outros deuses. Um dia uma pessoa me perguntou, por que a Bíblia fala para a gente não adorar outros deuses se não existe outro Deus? Não existe outro Deus, mas o ser humano, ele cria deuses. E onde ele coloca o coração, isso se torna um Deus. Porque ele coloca o coração ali, porque ele valoriza, gasta tempo com aquilo. Por exemplo, a Bíblia, ela não chama de Senhor nem mesmo a Satanás. Mas ela chama de Senhor, e está lá em Mateus 6,24, Mamon, que é o amor ao dinheiro. A avareza, a Bíblia diz, é idolatria. E ela diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Mateus 6,24. Então, o dinheiro é um Deus? Não, mas você pode fazer dele um Deus. Quando você envolve seu coração, quando é aquilo que te motiva, quando o seu tempo está todo gasto em ganhar dinheiro, em ficar rico, aquilo se torna o seu Deus. E é um Deus que tem realmente cativado muitos corações nesses últimos tempos. A Bíblia fala do perigo de nos últimos dias buscar o dinheiro, ficar rico. Isso é muito perigoso. Deus não vai aceitar, porque ele é o único Deus. É como uma esposa não aceitar o marido se prostituir. Então Deus tem ciúme de nós, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Não que ele seja possessivo. Se ele fosse possessivo, ele não teria nem permitido que Adão pecasse. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Mas também ele não vai nos dividir com a prostituição, com o adultério, que seria colocar o coração em primeiro lugar em coisas que nós endeusamos. Isso é muito compreensivo. Eu não dividiria o meu esposo com outra mulher. Então nós temos que entender que Deus, ele quer de nós um amor que nós reconhecemos que ele tem valor. Tanto valor que deu a vida do seu próprio filho por nós. Ele foi o primeiro a jejuar, porque jejum é entregar. Então Deus, com certeza, sofreu muito, tendo que entregar seu filho na cruz para nos resgatar, para nos perdoar, porque era preciso que o sangue de um justo morresse. Sem derramamento de sangue não há remissão. Não havia outro jeito. E Jesus, ele é a revelação, como diz Hebreus 1, a expressão exata da pessoa de Deus, do Pai. E Jesus jejuou. Jesus diz, eu nada faço sem que veja o Pai fazer. Jesus sempre expressava, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então nós vemos em Jesus essa vida de sacrifício, essa vida de renúncia. E para seguir a Jesus, seguir os passos dele, é a vida que nós temos que levar. É claro que Martim Lutero, que foi um grande reformador, ele descobriu que o justo viverá pela fé. Que não é penitência, se autoflagelar, que salva o homem. Não, é só o sacrifício de Cristo, fé no sacrifício de Cristo. Mas salvos, nós vamos seguir os passos de Jesus. Vai exigir negarmos a nós mesmos cada dia para seguir a Jesus. E sim tem sacrifício, não para ser salvo, mas para realmente disciplinar a nossa vida. O jejum é uma disciplina, não é uma troca de bênção. Há uma má compreensão que se eu jejuar, eu vou convencer a Deus de me dar aquela bênção. Não é isso que o jejum significa. O jejum não compra a bênção. Nós sabemos que o jejum, ele sim é uma disciplina, é uma humilhação diante de Deus, é uma valorização do que é eterno, do que eu realmente quero para a minha vida. A carne, com seus desejos, ela não se sacia. Quanto mais ela tem, mais ela quer. Ela é uma sanguessuga, como diz a palavra de Deus, que pede dá, dá. E como aquela historinha do Chapeuzinho Vermelho? O lobo se alimenta da carne. O lobo mau, ele quer comer, ele quer a carne. Então, quando o apóstolo Paulo diz, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado, é sobre isso que o jejum está envolvido, em pôr a carne no devido lugar.
Então você pode jejuar como o jejum de Daniel, né? Só com pão e água durante alguns dias. Você pode jejuar de alguns tipos de alimento, ou você pode jejuar um dia inteiro só com água ou só com líquido. Depende da sua saúde, depende da direção do Espírito Santo, porque acima de tudo, nós temos o Espírito Santo que nos foi dado por Jesus. Ele diz: não vos deixo órfãos, eu volto para o Pai, mas deixo com vocês o Espírito Santo. Então, nós nos entregamos ao Espírito Santo, pedimos ao Pai: Pai, o que o Senhor quer de mim, o que eu devo fazer, em nome de Jesus, nosso mediador, e nos entregamos ao Espírito Santo para ser auxiliado por Ele. Para jejuar naquilo que estamos excedendo, né? Jejuar de computador, que é uma coisa boa, de celular. Vamos ver onde é que está o seu coração. Jejue um dia de celular. Mostre onde está o seu coração. Jejue um dia de televisão. Jejue um dia, né? E fique só adorando. Entregue-se ao Espírito Santo. Ele vai te orientar e com certeza, querido, você tendo a sua carne debaixo de domínio, você vai ser uma pessoa mais útil a Deus, né? Como diz Paulo, para que eu não seja desqualificado. A carne, a Bíblia diz que quem anda na carne caminha para a morte. Então, nós precisamos ter os nossos impulsos, desejos, debaixo de domínio. E é isso que é o jejum. Nós nos humilhamos em dependência de Deus, nós nos entregamos para fazê-lo maior e de mais valor do que tudo na nossa vida, e estamos dispostos a nos render e renunciar ao que for preciso pela causa do reino de Deus. Eu creio que jejum é isso tudo. Então, a prática do jejum é bíblica. Mas eu te conto uma coisa. Uma vez, estava na moda jejuar 40 dias. Eu disse: eu acho que eu não consigo 40 dias, mas vou começar com 7. Eu me tranquei na igreja. Fui morar na igreja para ficar 7 dias sem comer, só bebendo água. E tudo bem, fiquei orando, adorando. Os 7 dias se passaram. E quando terminou, eu estava saindo da igreja para ir para casa. Eu falei: Espírito Santo, que coisa engraçada. Não estou sentindo mais comunhão, mais unção. Por quê? E na hora o Espírito Santo diz: não te pedi para fazer isso. Então não faça jejum sem direção de Deus, querido. Nós, às vezes, até para jejuar, somos orgulhosos, religiosos. Às vezes o que Deus pede de nós são coisas pequenas e não grandes. Não imite os outros. Ore antes pedindo a direção de Deus. Vou te dizer uma coisa. Você às vezes vai perguntar: acho que eu estou fazendo isso na carne. Acho que sou eu que estou fazendo. Às vezes sim. Mas vou te dizer uma coisa. A sua carne não vai gostar de jejuar. Né? Então, nós temos que orar pedindo a direção e jejuar sim. Sempre. Buscando de Deus a direção. E tendo, né, renovação da nossa vida com Deus, disciplina da nossa vida com Deus. É o que nós procuramos. Valorizar o que é eterno, valorizar um Deus que nos amou tanto, a ponto de nos dar o seu Filho. Que Deus te abençoe, querido. Que você possa jejuar e orar.